Fala, povo de Deus abençoado, a paz de Deus a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Novamente estamos aqui para meditar neste livro aqui de C.S. Lewis, O Grande Divórcio, né? Como eu sempre faço, vamos começar com o devocional, né? E como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Cadê o devocional? Olha, rapaz, quase que eu perco ele. Tá aqui, devocional, a gente tá lendo do Charles Spurgeon, Talão de Cheques, Banco da Fé, beleza? Se inscrevam no canal, compartilhem, curtem, por favor, né? Espero que estejam gostando dessa jornada e pretendo ler, né? O próximo livro será do C.S. Lewis também, mas não vou falar o nome agora não. Deixar para quando estiver perto dos capítulos finais aqui, eu falo o nome do próximo livro, tá bom? Vamos para o devocional. Deuteronômio capítulo 28, versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. As bênçãos da lei não são canceladas. Jesus confirmou a promessa quando suportou a penalidade. Se eu guardar os mandamentos de meu Senhor, posso me apropriar dessa promessa sem questionamento. Hoje entrarei em minha casa sem medo de receber más notícias e entrarei no meu quarto esperando ouvir boas notícias de meu Senhor. Não terei medo de entrar em mim mesmo para um autoexame, nem de entrar em minha situação para fazer uma inspeção diligente dos meus negócios. Tenho muito trabalho a fazer dentro de casa, dentro de minha própria alma. Oh, espero pela bênção sobre todas as coisas, a bênção do Senhor Jesus, que prometeu permanecer comigo. Eu também devo sair, a timidez me faz desejar permanecer em casa e nunca mais entrar no mundo pecaminoso, mas devo sair para cumprir o meu chamado. E devo sair para ser útil a meus irmãos e útil aos ímpios. Devo ser um defensor da fé e um agressor do mal. Oh, clamo por uma bênção sobre a minha saída neste dia. Senhor, permite-me ir onde tu conduzes, em tuas incumbências, sob teu comando e no poder do teu Espírito. Senhor Jesus, volta comigo e sê meu convidado. E então sai comigo e faz meu coração queimar enquanto vais conversando comigo pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus nos guie, né? Que o Senhor Deus nos fortaleça. Bendito serás aquele que prossegue no caminho da justiça, que é o caminho do Senhor. Vamos lá, sem delongas, para o capítulo 11 do livro C.S. Lewis, O Grande Divórcio. Um dos encontros mais dolorosos que testemunhamos foi entre o fantasma de uma mulher e um espírito resplandecente, que aparentemente fora seu irmão. Deviam ter se encontrado pouco antes de depararmos com eles, pois o fantasma estava dizendo, em um tom que não disfarçava a decepção: Ah, Reginaldo, é você? Sim, querida, respondeu o espírito. Sei que esperava outra pessoa. Espero que por horas esteja um pouco feliz em me ver. Pensei que o Michael viria, disse o fantasma, continuando então quase com brutalidade. O Michael está aqui, não está? Está longe, nas montanhas. Por que não veio me encontrar? Não sabia que eu viria? Não seria o momento apropriado, minha querida. Ainda não. Mas não se preocupe, pois tudo acabará bem. O Michael não seria capaz de vê-la ou ouvi-la no estado em que você se encontra. Você seria totalmente invisível para ele. Em breve lhe daremos uma forma sólida. Acredito que, se você pode me ver, meu próprio filho também pode me ver. Nem sempre é assim. Veja, acabei me especializando nesse tipo de trabalho. Isso é trabalho? Respondeu o fantasma, de modo ríspido, sarcástico, e depois de uma pausa tornou a perguntar. Quando é que seria autorizado a vê-lo então? Não se trata de uma autorização. Pam.
que é o nome da mulher. Assim que lhe for possível, é claro que Michael haverá. Você precisa ficar um pouco mais sólida. Como? Perguntou o fantasma. A pronúncia soou dura e um pouco ameaçadora. Receio que o primeiro passo seja o mais difícil, explicou o espírito. Mas depois você prosseguirá rapidamente, como o fogo que se alastra por uma casa em chamas. Você se tornará sólida o suficiente para que o Michael a veja quando aprender a desejar alguém além dele. O alguém aqui o autor coloca com letra maiúscula porque se refere a Jesus, mostrando para nós que temos que querer Jesus acima de tudo, que desejar Jesus além de nós mesmos, né? Quebrar o nosso ego e desejar Jesus. Não digo mais do que o Michael, pelo menos não no início. Isso virá mais tarde. Precisamos apenas da semente de um desejo por Deus para dar início ao processo. Você se refere à religião e a esse tipo de coisa? Não é o momento certo para falarmos desse assunto, muito menos partindo de você. Aliás, não importa. Farei o que for necessário. O que você quer que eu faça? Vamos logo. Quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu poderei ver meu menino. Estou pronta. Mas, Pan, pense um pouco. Você não vê que não pode começar nada enquanto estiver nessa condição? Está tratando Deus apenas como um meio para chegar ao Michael, quando todo o processo de solidificação consiste em aprendermos a desejar Deus por quem Ele é. Você não falaria assim se fosse sua mãe. Se eu fosse apenas mãe, você quer dizer, mas não existe isso de ser apenas mãe. Você só existe como a mãe do Michael porque existe primeiro como criatura de Deus. Essa relação é mais antiga e mais próxima. Não, Pan, escute. Deus também ama, também sofreu, também esperou muito tempo. Se Ele me amasse, ia me deixar ver meu menino. Se me amasse, por que tiraria o Michael de mim? Não queria falar sobre isso, mas sabe, é muito difícil perdoar. Mas Deus teve de levar o Michael, em parte, para o próprio bem dele. Tenho certeza de que fiz o que pude para que o Michael fosse feliz. Renunciei a toda a minha vida. Seres humanos não conseguem fazer os outros realmente felizes por muito tempo. Em segundo lugar, Deus fez isso para o seu próprio bem. Ele queria que o amor meramente instintivo que você tinha pelo seu filho, tigres fêmeas partiram desse sentimento, como você sabe, se transformasse em algo melhor. Queria que você amasse o Michael, mas como ele mesmo compreende o amor. Não podemos amar outra criatura de forma plena se não amarmos a Deus. Às vezes essa conversão pode ser feita enquanto o amor instintivo ainda é gratificado, mas no seu caso, parece que não existia nenhuma possibilidade. Seu instinto era incontrolável, feroz e manomaníaco. Pergunte a sua filha ou ao seu marido, pergunte à nossa própria mãe. Você nunca pensou nela. A única solução foi tirar o objeto do seu amor. Foi um caso cirúrgico, Pan. Com a frustração desse primeiro tipo de amor, haveria então a possibilidade de que na solidão, no silêncio, algo diferente começasse a crescer. Isso é tudo bobagem. É uma bobagem cruel e perversa. Que direito você tem de me dizer essas coisas sobre o amor maternal? É o sentimento mais nobre e sagrado da natureza humana. Pan, veja. Nenhum sentimento natural é em si mesmo superior ou inferior, santo ou profano. Todo sentimento é santo quando a mão de Deus o governa. Todo sentimento se deteriora quando se estabelece por conta própria e se transforma em um falso Deus. Meu amor por Michael nunca se deterioraria, nem se vivêssemos juntos por milhões de anos. Você está enganada e tem de enxergar isso. Você não conheceu lá embaixo mães que estão com seus filhos no inferno? O amor delas as torna felizes? Se você se refere a mulheres como Guthrie e ao seu terrível filho Bob, claro que não. Espero que não esteja sugerindo que
Se eu estivesse com o Michael, seria perfeitamente feliz, mesmo naquele lugar. Não estaria sempre falando dele até que todo mundo odiasse o som do seu nome, como faz o Winifred Guthrie com seu pirralho mimado. Não discutiria com as pessoas por não lhe darem atenção suficiente, nem ficaria louca de ciúme se o fizessem. Não andaria por aí choramingando e lamentando por ele não ser bom para mim, já que, obviamente, ele seria. Não se atreva a insinuar que o Michael seria como filho da Guthrie. Há coisas que não consigo tolerar. O que você vê na família Guthrie é aquilo em que a afeição natural acaba por se transformar, caso não seja convertida. É mentira. Uma mentira maldosa e cruel. Como alguém poderia amar um filho mais do que eu? Não vivi para a sua memória durante todos esses anos? Isso foi um erro, Pan. No fundo do seu coração, você sabe disso. O que foi um erro? Todo aquele ritual de 10 anos de pranto, mantendo o quarto exatamente como ele o deixou, celebrando aniversários, recusando-se a sair daquela casa, embora o Dick e a Muriel se sentissem felizes lá. Claro que eles não se importavam. Sei disso, logo aprendi a não esperar nenhuma solidariedade verdadeira da parte deles. Você está enganada, pô. Nenhum homem sentiu tanto a morte do filho quanto Dick. Poucas moças amaram o irmão como a Muriel. Não foi contra o Michael que eles se revoltaram, pá. Foi contra você. Contra terem a vida inteira dominada pela tirania do passado. Na realidade, não tanto o passado do Michael, mas o seu. Você não tem coração. São todos insensíveis. O passado era tudo o que me restava. A escolha de lidar com o sofrimento da forma errada foi sua. Foi como embalsamar um corpo, como faziam os egípcios. Ah, é claro. Eu é que estou errada. Qualquer coisa que eu disser ou fizer estará errada de acordo com você. Sem dúvida, replicou o espírito, radiante de amor e alegria, ofuscando os meus olhos. É o que todos descobrimos ao chegar aqui, pá. Todos estávamos errados. Essa é a grande piada. Não há necessidade de continuarmos fingindo que estávamos certos. Depois disso, começamos a viver. Como você ousa rir de uma coisa assim? Dê-me o meu menino, está ouvindo? Não ligo para todas as suas regras e regulamentos. Não creio em um Deus que separa mães e filhos. Creio em um Deus de amor. Ninguém tem o direito de se intrometer entre mim e o meu filho, nem mesmo Deus. Diga-lhe isso pessoalmente. Quero meu menino de uma vez por todas. Ele é meu, você entende isso? Meu, para todos sempre. Ele será, pá. Tudo será seu. Até o próprio Deus. Mas não dessa maneira. Nada pode ser seu por natureza. O quê? Nem meu próprio filho nascido do meu corpo. E onde está o seu corpo agora, Pan? Você não sabia que na natureza tudo chega ao fim? Veja, o sol está surgindo nas montanhas. Nascerá a qualquer momento. O Michael é meu! Seu em que sentido? Você não criou. A natureza o fez crescer no seu corpo de modo independente da sua vontade. Até mesmo contra a sua vontade. Às vezes você se esquece de que naquela época não planejava ter um bebê. Originalmente o Michael foi um acidente que você teve de percurso. Quem te contou? Questionou o fantasma, recompondo-se em seguida. É uma mentira. Uma mentira. Não é da sua conta. Odeio a sua religião. Odeio e desprezo o seu Deus. Acredito em um Deus de amor. E mesmo assim, pá, neste momento você não tem amor nem por mim, nem por sua própria mãe. Ah, entendo. É esse o problema, não é? Francamente, Reginald, a ideia de você estar magoado porque... De jeito nenhum, pá. Exclamou o espírito, dando uma grande gargalhada. Que isso, Pan? Claro que não. Não preciso se preocupar com isso. Você não sabe que não pode magoar ninguém neste lugar? O fantasma ficou em silêncio e boquiaberto por um momento.
mais estarrecido por essas palavras tranquilizadoras, penso eu, do que por qualquer outra coisa que havia sido dita. Venha, caminhemos um pouco mais, disse o meu professor, colocando a mão no meu braço. E aqui finalizando. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, tem mais. Por que me afastou dali, senhor? Perguntei, já fora da esfera auditiva do fantasma infeliz. Os dois têm muito o que conversar. O professor é aquele escocês, né? Declarou o professor. Você já ouviu o suficiente para antecipar a escolha? Alguma esperança para ela, senhor? Sim, ainda lhe resta alguma esperança. O que ela chama de amor pelo filho transformou-se em um sentimento mesquinho, espinhoso e opressivo. Mas ainda há uma pequena faísca de algo que não se resume ao seu próprio ego, algo que pode se transformar em uma chama. Então quer dizer que alguns sentimentos naturais são realmente melhores do que outros? Isto é, constituem um melhor ponto de partida para aquilo que é verdadeiro? Melhores e piores? Existe algo na afeição natural mais do que no apetite natural que a levará mais facilmente ao amor eterno. No entanto, há também algo nesse sentimento que facilita a estagnação no plano natural e que nos leva a confundi-lo com o celestial. É mais fácil confundir o bronze com o ouro do que com o barro. Ao final, se a afeição natural recusar a conversão, sua corrupção será pior do que a corrupção daquilo que chamamos de paixões inferiores. Trata-se de um anjo mais forte e, quando cai, transforma-se em um demônio mais feroz. Não sei se ousaria repetir isso na terra. Senhor, objetei. Diriam que eu sou desumano, que acredito na depravação total da humanidade, que ataco o que há de melhor e mais sagrado. Eu seria chamado de... Não haveria problema algum se dissessem tudo isso. Garantiu meu professor, com o que me pareceu ser um brilho no olhar. Mas alguém se atreveria, teria coragem de tentar explicar essas coisas a uma mãe arrasada pela morte do filho, sem nunca ter passado pela mesma experiência? Não, não, filho. Isso não é trabalho seu. Você não está preparado para essa tarefa. Quando seu coração estiver partido, aí sim será o momento de considerar falar algo a respeito disso. Mas alguém deve dizer, de um modo geral, o que há muitos anos não é dito, que o amor, como os mortais entendem a palavra, não é suficiente. Todo amor natural ressuscitará e viverá para sempre aqui. Mas nenhum amor natural poderá ressuscitar sem que primeiro tenha sido sepultado. Essas palavras são duras demais para nós. Ah, mas a crueldade está em não as dizer, meu filho. Os que sabem começaram a ter medo de falar. É por isso que as tristezas que antigamente purificavam agora só corrompem. Keats estava errado então ao dizer ter certeza da santidade dos afetos do coração. Duvido que ele soubesse claramente do que estava falando. Mas você e eu devemos ser claros. Há apenas um bom, Deus. Tudo o que é bom quando se volta para Ele. E tudo o que é ruim quando se afasta dele. Está me compreendendo? Quanto mais alto e poderoso for algo na ordem natural, mais demoníaco será caso se rebele. Não se criam demônios a partir de ratos ou pulgas ruins, mas de arcanjos ruins, querubins ruins. A falsa religião da cobiça é mais basilar do que a falsa religião do amor maternal, do patriotismo e da arte. No entanto, é menos provável que a cobiça se transforme em religião. Mas olhe, vi, dirigindo-se em nossa direção, um fantasma que trazia algo no ombro. Apesar de ser insubstancial como todos os fantasmas, também se diferenciava dos demais, como uma fumaça se distingue da outra. Alguns eram esbranquiçados, enquanto esse era escuro e oleoso. Trazia sobre o ombro um pequeno lagarto vermelho que torcia a cauda como um chicote e sussurrava-lhe ao ouvido. Quando vimos, o fantasma virou a cabeça para o réptil e grunhiu com impaciência. Chamarei você calar a boca! Entretanto, o lagarto abanou a cauda e continuou a sussurrar-lhe no ouvido. Então o fantasma parou de resmungar e começou a sorrir. Depois virou-se e começou a mancar para o oeste, na direção oposta
às montanhas. Partindo tão cedo? Perguntou uma voz. A pergunta veio de alguém cuja forma era mais ou menos humana, apesar de ser maior do que um ser humano, e tão brilhante que eu mal conseguia olhar para ele. Sua presença feriu os meus olhos e o meu corpo, pois dele emanava luz e calor, como o sol da manhã, no início de um abrasador dia de verão. Sim, eu estou de saída, respondeu o fantasma. Obrigado pela hospitalidade, mas não posso mais ficar. Disse a esse sujeito. Continuou apontando para o lagarto, que se ele viesse, teria de ficar quieto. E ele insistiu em vir. Claro que este lugar não é para ele, já percebi isso. O problema é que ele não cala a boca e eu tenho que ir para casa. Quer que eu o silencie? Perguntou o espírito flamejante. Um anjo, como acabei deduzindo. Claro que sim, disse o fantasma. Vou matá-lo então, disse o anjo, dando um passo à frente. Ai, ei, cuidado! Está me queimando, afaste-se! Pediu o fantasma recuando. Você não quer morto? A princípio, você não me disse nada sobre matá-lo. Além do mais, não pretendi incomodá-lo com algo tão drástico assim. É o único jeito, disse o anjo, cujas mãos ardentes estavam agora muito perto do lagarto. Posso matá-lo? Eis outra questão. Estou aberto a considerar a possibilidade, mas isso é uma novidade, não acha? Digo, por enquanto, só pensava em silenciá-lo, já que aqui em cima é um constrangimento e tanto. Posso matá-lo? Ainda temos tempo para discutir o assunto mais tarde. Não há tempo. Posso matá-lo? Por favor, nunca desejei causar tanto incômodo. Por favor, de verdade, não se preocupe. Veja, ele adormeceu. Tenho certeza de que daqui em diante não haverá mais problemas. Muito obrigado pela preocupação. Tchau. Posso matá-lo? Honestamente, não acho que seja necessário. Tenho certeza de que poderia mantê-lo sob controle e creio que um processo gradual será muito melhor do que acabar com ele de uma vez, não? O processo gradual é inútil. Você acha? Vou refletir com cuidado sobre o que você disse. Prometo, prometo. Para ser sincero, eu deixaria você matá-lo agora mesmo, mas a verdade é que não me sinto bem, muito bem hoje. Seria um absurdo fazer isso agora. Preciso estar em boa saúde para a operação. Algum outro dia, talvez, quem sabe? Não existe outro dia. Agora, todos os dias são um presente. Afaste-se! Você está me queimando! Ah, como posso lhe dizer para matá-lo se eu mesmo acabarei morto desse jeito? Não é verdade. Não? Você está me machucando agora mesmo. Eu nunca disse que eu machucaria. Que não machucaria. Apenas que não mataria. Ah, entendo. Você acha que eu sou um covarde. Mas não é nada disso. Garanto-lhe que não. Deixe-me voltar ao ônibus desta noite. Pedirei uma opinião do meu médico e retornarei na primeira oportunidade. Essa oportunidade contém todas as oportunidades. Por que você está me torturando? Está zombando de mim? Como posso deixar que você me rasgue em pedaços? Se a sua intenção era ajudar, por que não matou a maldita coisa sem me perguntar nada? Antes que eu soubesse, o problema já estaria resolvido. Não posso matá-lo contra a sua vontade. É impossível. Tenho a sua permissão para fazer isso? As mãos do anjo estavam quase fechadas sobre o lagarto, mas não totalmente. Então o réptil começou a falar tão alto com o fantasma que até eu pude ouvir a conversa. Cuidado, advertiu o animal. Ele pode fazer o que diz. Pode me matar. Uma palavra fatal sua e é exatamente o que ele fará. Então você ficará sem mim para sempre. Seria imprudente. Como é que conseguiria viver? Seria apenas uma espécie de fantasma, não um homem de verdade como é agora. Ele não entende. Não passa de uma coisa abstrata, fria e insensível. Pode ser normal para ele, mas não para nós. Sim, eu sei que agora não existem prazeres reais, apenas sonhos. Mas sonhos não são melhores do que nada. Serei bonzinho. Admito que no passado fui longe demais algumas vezes, mas prometo não fazer isso de novo. Não lhe darei mais nada a não ser bons sonhos.
doces, revigorantes e quase inocentes, muito inocentes, podemos dizer. Tem a sua permissão? Insistiu o anjo com o fantasma. Acabarei morrendo. Não, mas se morresse, qual o problema disso? Tem razão. Seria melhor estar morto do que viver com essa criatura. Posso então? Droga! Gritou o fantasma. Vá em frente. Acabe com isso de uma vez, faça o que quiser, considerando-se, porém, no final, que Deus me ajude, que Deus me ajude. Logo em seguida, o fantasma soltou um grito de agonia como eu jamais escutara na terra. Com a sua mão carmesim, o ser flamejante agarrou o réptil, que se contorcia e mordia e o torceu. Depois o lançou, já com as vértebras quebradas, contra a relva. Ai, estou acabado! Gemeu o fantasma cabalhando para trás. Por um momento, não compreendi nitidamente o que estava acontecendo. Então vi entre mim e o arbusto mais próximo, inconfundivelmente sólidos e crescendo cada vez mais, o braço e o ombro de um homem. Depois, ainda mais brilhantes e mais fortes, as pernas e as mãos. O pescoço e a cabeça dourada se materializaram enquanto eu observara. Se minha atenção não tivesse vacilado, teria visto toda a formação de um homem. Um homem enorme, nu, quase do tamanho do anjo. O que me distraiu foi o fato de que, ao mesmo tempo, algo parecia acontecer com o lagarto. A princípio pensei que a operação tivesse falhado. Longe de estar morta, a criatura ainda lutava e ficava cada vez maior enquanto se contorcia. E à medida que crescia, desenvolvia-se. A parte traseira ficou arredondada, o rabo ainda balançando, transformou-se em uma cauda peluda que chacoalhava entre pernas enormes e lustrosas. De repente recuei, esfregando os olhos. Diante de mim estava o maior garanhão que já tinha visto, de um branco prateado, mas com a crina e a cauda douradas. Sua pele era macia e refulgente. Carne e músculos modelavam seu corpo, enquanto relinchava, marcava o chão com os cascos. A cada batida a terra tremia e as árvores brandiam. O homem recém-formado virou-se e deu algumas palmadas no pescoço do novo cavalo, que esfregou a ponta do focinho no corpo brilhante. Próximos como estavam, cavalo e cavaleiro podiam sentir a respiração um do outro. O homem afastou-se do animal, atirou-se aos pés do ser flamejante e os abraçou. Ao se levantar, pensei ter visto lágrimas cintilando em seu rosto, mas podem ter sido apenas o amor e o brilho líquidos. Não podemos distingui-los neste lugar, que fluíam dele. Não tive muito tempo para pensar nisso. Pronta e jubilosamente, o jovem saltou sobre o dorso do cavalo. Virando-se, acenou em despedida e depois cutucou o animal com os calcanhares. Ambos partiram antes que eu me desse conta do que estava acontecendo. Cavalgaram como um relâmpago. Saí o mais rápido possível do meio dos arbustos para segui-los, com os meus olhos. Mas ambos já não passavam de uma espécie de estrela cadente, longe, na planície verdejante. Não tardaram a chegar ao pé da montanha. Então os vi subindo, ainda como uma estrela, declives aparentemente inconquistáveis, e cada vez mais depressa, até virarem um ponto indistinto na paisagem, tão alto que tive de esticar o pescoço para vê-los. Por fim, desapareceram, misturando-se com o brilho rosado daquela manhã eterna. Enquanto observava, reparei que toda a planície e a floresta tremiam com um som, que no nosso mundo seria alto demais, embora lá eu conseguisse ouvi-lo com alegria. Sabia que o cântico não partia dos seres sólidos. Era a voz daquela terra, daqueles bosques, daquelas águas. Um ruído estranho, arcaico e inorgânico, que vinha de todas as direções ao mesmo tempo. A natureza, ou a arquinatureza daquela terra, regozijava-se por ter sido mais uma vez cavalgada, dominada e, portanto, consumada na imagem do cavalo. Cantava. Disse o Senhor ao nosso Senhor, vem, partilha do meu descanso e esplendor, até que todas as naturezas que foram inimigas se tornem escravas da dança em tua presença, dorsos para que possas cavalgar e estrado para o apoio dos teus pés. De todas as terras e épocas, além do próprio lugar, te será dada autoridade. Forças que outrora se opuseram a ti se tornarão fogo obediente em teu sangue e trovão celestial em tua voz.
Vence-nos para que, vencidos sejamos nós mesmos, ansiamos pelo início do teu reino, como desejamos ao alvorecer e o orvalho, a umidade a romper do sol. Senhor, o teu Senhor, nomeou-te para sempre, para seres o nosso Rei de justiça e o nosso sumo sacerdote. Hino bonito, né? Entende o significado de tudo isso, meu filho? Perguntou-me o professor. Não tudo, Senhor, confessei. Estou certo ao pensar que o lagarto realmente se transformou em um cavalo? Sim, mas primeiro foi morto. Não se esqueça dessa parte da história. Tentarei não me esquecer, Senhor. Mas isso significa que tudo mesmo, o que há em nós poderá ir para as montanhas? Nada, nem mesmo o melhor e mais nobre poderá prosseguir em seu estado atual. Nada, nem mesmo o mais inferior e bestial deixará de ressuscitar ao se submeter à morte. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Carne e sangue não podem subir as montanhas. Não por serem elevados e sim fracos demais. O que é um lagarto comparado com um cavalo? A cobiça não passa de uma coisa pobre, fraca, lamentável, sussurrante que se comparada com a riqueza e a energia do desejo que surge quando a própria cobiça é morta. Então, quando eu voltar para casa, devo contar às pessoas que a sensualidade desse homem se revelou um obstáculo menor do que o amor daquela pobre mulher pelo filho, pois se tratava de qualquer forma de um excesso de amor. Você não lhes dirá nada disso, respondeu o professor severamente. Excesso de amor, você diz? Não houve excesso, mas falta de amor. Ela amava pouco seu filho, não muito. Se ela o amasse mais, não haveria nenhum problema. Não sei como terminará o caso dela, mas pode ser que neste exato momento esteja exigindo que o filho vá com ela para o inferno. Às vezes pessoas assim estão perfeitamente prontas para mergulhar a alma que afirmam amar em uma miséria infindável, e se de alguma forma ainda puderem possuí-la. Não e não. Você deve aprender a outra lição, jovem. Deve questionar se o corpo ressuscitado de um mero desejo natural é tão grandioso quanto o cavalo que viu, como será o corpo ressuscitado do amor maternal ou da amizade. Mais uma vez, minha atenção foi desviada. Existe outro rio ali, senhor? Perguntei. Ah, acabou o capítulo 11 com essa pergunta. Ah, que autor abençoado. Terminamos aqui o capítulo 11, viu, gente? Vamos aqui, ó, notas do autor. John Keats, que ele citou aqui, ele nasceu em 1795, faleceu em 1821 e foi um dos poetas mais importantes do romantismo inglês. Ele usou uma paráfrase de Salmo 110, algum trecho onde a referência é 1 Coríntios 15, versículo 44, depois vocês meditem em casa. Fez uma alusão a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E é isso. Acabamos o capítulo 11. Algo interessante, né? A gente pode ver essa história com vários olhos interpretativos. E um desses olhos interpretativos que eu vou passar em apenas um trecho dessa parte que a gente leu é com relação a este homem, este lagarto. A gente pode ver que este lagarto ele cochichava no ouvido do homem e o homem ficava com medo de o anjo tirar esse lagarto e matar esse lagarto. O homem, quando o anjo chegava para perto para tirar o lagarto, o homem sentia uma dor, o homem se sentia machucado. Por quê? Ao meu ver, uma interpretação minha, um ponto de interpretação, porque há vários pontos nessa história, mas um ponto é que este lagarto significa o nosso pecado de estimação. A gente vê que o anjo só perguntou, eu não posso fazer se você não quiser, se não for da tua vontade. Posso matá-lo? O anjo não chegou matando o lagarto. Ele perguntou ao homem se podia matar o lagarto. Ou seja, para nós vencermos o pecado de estimação nosso, que está todos os dias, surrando esta carne, contristando o espírito que há em nós, para vencermos este pecado, nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, me ajude a vencer.
Me ajude a vencer, Senhor, me ajude a vencer este pecado que eu não estou conseguindo com as minhas próprias forças, Senhor. E aí você começa a clamar ao Senhor todos os dias, começa a buscar ao Senhor, começa a pedir a Deus, Deus me ajuda a tirar esse pecado de mim, me ajuda a vencer isso, tira isso de mim, eu não quero mais viver com este pecado. E aí, Deus vem e o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. E esse processo, às vezes, ele é doloroso. Como se fosse uma pessoa viciada em droga, por exemplo. Quando ela vai para a recuperação, ela passa por uma abstinência. Essa abstinência ela é dolorosa, ela é sofrida. Assim também é o pecado de estimação. Quando começa o processo de tirá-lo, você vai sentir falta desse desejo, vai sentir falta dessa vontade. E aquilo vai te corroendo, aquilo vai te deixando mal-humorado, vai te deixando, às vezes, frustrado, e você vai querer voltar para aquilo, mas aí que tá. Aí que tá. Aquele homem, o que ele falou? Tá me machucando, sai, sai. É o que a gente faz. A gente volta para o pecado, a gente afasta a nossa vontade em querer não pecar mais aquele pecado de estimação. A gente afasta o nosso desejo de não querer e vamos voltar para o desejo de querer esse pecado de novo. A gente não aguentou aquela abstinência. E aí volta tudo de novo, todo o ciclo daquele pecado de novo. Eu digo que o pecado de estimação é um dos piores pecados que tem. Você continua pecando, você tenta largá-lo. Mas essa abstinência, ela às vezes costuma ser mais forte do que o seu próprio desejo em querer largar. Mas aí é que está a questão principal. Para a gente conseguir conquistar essa fase, esse processo, passar por isso e vencer, é só com Deus. Palavra, meditação da palavra todo dia, oração, jejum. Buscar ajuda a alguém que você confia para contar sobre este pecado de estimação e as pessoas te ajudarem em oração, te aconselhando, ajudar você nesse processo. Porque às vezes é necessário. Sozinho nós não conseguimos. Precisamos de alguém. E peça a Deus, Deus vai te enviar alguém da confiança dele para poder te ajudar. Isso é sério, tá bom? Agora feche seus olhos, vamos orar, tá? Quero abençoar a vida de vocês. Senhor Deus e Pai, eterno, grandioso Deus, soberano Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, ó Pai, Criador deste universo, o Senhor conhece o nome de todas as estrelas existentes neste universo. Tamanha grandeza do Senhor, a soberania do Senhor. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que vive e reina para sempre. Deus eterno, eu clamo ao Senhor, ó Pai, em prol de cada vida que está assistindo, Pai, este vídeo, que tem me acompanhado na leitura deste vídeo, Pai, deste livro, Senhor Deus. Derrama a Tua graça, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar. Aqueles, ó Pai, que estão contristados, tristes, ó Pai, abatidos, vem o Espírito Santo de Deus derramar a Tua alegria, a Tua força, restaurando, Pai, o coração dessas pessoas. Pai, almas estão em desespero, Pai, por situações que estão passando. Peço ao Senhor que, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que entre com a providência divina do Senhor sobre estas vidas, restaurando, curando, libertando, fortalecendo a cada um, Pai. Senhor Deus, precisamos do Senhor. Pai Celeste, precisamos da Tua graça todos os dias. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua misericórdia e graça, pelo Teu amor. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos conceder a graça de estarmos aqui juntos, reunidos, te buscando de uma maneira diferente, mas buscando ao Senhor, buscando aprofundar no Senhor, buscando nos conectar com o Senhor de uma maneira diferente, mas de uma maneira séria, tentando transpassar aqui a Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada coração, cada família e cada lar. O vídeo vai ficar grande, hein, gente? Mas Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço, fiquem com Deus, a paz de Deus esteja para com todos vocês. Amém.